Jesus Cristo. Amém. Sem perca de tempo, porque as horas já avançaram. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, como foi lido já na passagem inicial. Aleluia. Palavra que foi confirmada aqui. Deus confirmou essa palavra. Primeiramente, duas confirmações. Primeiro, o pastor Mendes, uma vez, o senhor está lembrado, na época da pandemia, o senhor falou comigo dessa palavra, que foi lida hoje. Sim, ser manso. Ser manso. Sofredor. E ontem eu ouvi uma palavra sobre que ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Então hoje, a terceira vez que foi lida, eu pensei, é Deus falando. Amém. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3, 4 e depois os versículos 19 ao 26. Amém. Todos acharam? Amém. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Poder sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Amados queridos irmãos, a palavra por si só, ela já se explica. A Bíblia explica a própria Bíblia. A palavra, ela já próprio se interpreta. No versículos 3 e 4 eu vou ter que expor rapidamente, como eu disse, as horas estão passando. Diz aqui: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós temos que sofrer por amor do Evangelho. É nosso dever como cristãos sofrer por amor do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo diz em São João 16:33 que ele disse essas coisas ali. Que coisas que ele disse? Do capítulo 14 ao 16, que expulsaria, mais particularmente no capítulo 16, que expulsariam as pessoas das sinagogas. É até engraçado falar isso. Das igrejas. E açoitariam. E qualquer que matasse alguém acharia que estaria fazendo um serviço a Deus. E hoje nós vemos isso acontecer nas igrejas. Pessoas perseguirem umas às outras achando que estão fazendo isso em nome de Deus. Pessoas fazendo orações contrárias achando que Deus está ouvindo, está respondendo. E aí o Senhor Jesus começa a dar um ensinamento. Se o mundo vos odeia, sabei que o primeiro que odiou a vós, odiou também a mim. Se me perseguiram, perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. E diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Graças a Deus. Aleluia. E a palavra diz em Filipenses 1:29 que a nós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Aleluia. A nossa vida cristã não deve ser uma vida, e não será uma vida de mar de rosas. A partir do momento que você aceita Jesus, prepare-se para sofrer. Aleluia. Prepare-se para levar a sua cruz. Prepare-se para viver uma vida de renúncia. Aleluia.
O Senhor Jesus Cristo diz em São Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, renuncie-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No versículo seguinte ele diz, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Versículo 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Como é um culto de estudo bíblico, um culto de ensino, essa palavra sempre é voltada para a igreja. Hoje em dia tem pregadores que querem ficar famosos, pregadores que querem aparecer, pregadores que vendem a palavra, que adulteram a palavra, que falsificam a palavra, coloca nome em DVD, coloca nome em cartaz, coloca nome em agenda. Deus virou empresário agora. Deus agora coloca nome em DVD. Agora nem DVD não tem mais, né? DVD é coisa ultrapassada. Agora coloca lá revelação no Facebook ao vivo, revelação ao vivo. Chama lá no Facebook ao vivo que eu vou revelar seu nome. Jesus Cristo. É claro, a pessoa cai no engano do diabo, porque coloca o nome ali e expõe a vida toda. E aí é fácil de enganar. Saindo um pouco aqui, dentro da psicologia, uma lei chamada lei da sugestão, lei da hipnose. Quando eu falo algo sugestivo para a mente da outra pessoa, aquilo gera na pessoa um efeito. Então é muito fácil eu iludir uma pessoa com a profecia. É muito fácil eu chegar para uma pessoa simples e dizer palavras de profecia para aquela pessoa, sendo que Deus não falou, só para fazer aquela pessoa chorar e se emocionar, para depois a pessoa encher meu cachê de dinheiro. Mas o evangelho é renúncia, o evangelho é sofrer. Você não foi chamado, nós não fomos chamados para viver uma vida de mar de rosas. Paulo tinha um espinho na carne. E tem pregadores hoje que querem tirar esse ensinamento, falando que o espinho na carne de Paulo não era sofrimento, não, era a perseguição que ele tinha lá em Corinto de falsos mestres. Não sabemos ao certo qual era o espinho na carne de Paulo, se era uma enfermidade, se era uma tentação, se era mesmo um inimigo, se era um demônio, não sabemos, mas Paulo sofria. Jesus sofreu até sua morte, a ponto de clamar, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas porém ele diz, todavia seja feita a tua vontade, Senhor, o que tu queres e não o que eu quero. Aleluia. Devemos sofrer as aflições, ir à cruz como Jesus foi. Se necessário morrer com ele, como nós lemos aqui, olha. Versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E tem vindo o tempo, e vai vir o tempo que muitos vão passar pelo estreito ainda, é o começo do estreito. Muitos ainda, o governo vai começar a perseguir muitos crentes. E muitos vão ter que negar, e muitos vão negar. Mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Chegará um momento em que nós teremos que nos reunir nas nossas casas, vamos ser perseguidos, perderemos nossos privilégios de cidadãos por sermos servos de Deus, seremos perseguidos. Jesus diz à igreja de Esmirna, uma das duas igrejas do Apocalipse, que ele não reprovou: não temais as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Apocalipse 2:10. Para terdes uma tribulação de 10 dias. Aleluia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. O problema é que nós pegamos só a parte, às vezes nós só pegamos só alguma parte da Bíblia. Aleluia. Só pegamos o ser fiel até a morte. Nós esquecemos do que diz assim, ó: o diabo lançará alguns de vós na prisão para vos matar. Mas também a palavra diz em Apocalipse 3:10: como guardaste a palavra da minha paciência,
Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Nós seremos os que perseverarem até o fim, serão arrebatados. Graças a Deus. Ainda há tempo, ainda há esperança. Não caia no ensino que tem por aí que Jesus já voltou no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Não caia por aí no ensino que Jesus vai permitir que a igreja passe pela grande tribulação. Não caia nesse ensino, porque é isso que nós estamos atravessando, não é grande tribulação não. É período de início de dores, porque o anticristo ainda não se manifestou na terra. É verdade. O anticristo não é um líder religioso lá de determinada religião, como dizem. É um líder político. E quando ele se manifestar, ele vai perseguir até matar muitos cristãos. Versículo 4, porque não vai dar para expor tudo aqui. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Não se meta com as coisas deste mundo. Se Deus te chamou para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho e viver do Evangelho, não se meta com coisas desta vida. Eu tenho que falar algo e vai desagradar, até porque no nosso ministério enfrentamos algo e eu não queria falar, mas o Espírito me constrange a falar. Cristãos, servos de Deus, o cristão que é servo de Deus, que vive a palavra, que vive para o Evangelho, que foi chamado, separado para o ministério, não deve se meter com política. Me perdoe falar, porque eu sei da situação. Me perdoe falar. Ninguém que milita, nós estamos militando não para o exército deste mundo, não para a Câmara de Vereadores, não para a Prefeitura. Estamos militando para um exército celestial. E ainda que custe a minha cabeça, seja onde for, seja aqui, seja onde for, eu preciso pregar. Paulo diz, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Filipenses 3, 20 e 21 diz que a nossa cidadania está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo mortal em um corpo de glória. A nossa cidadania, a nossa pátria está nos céus, não está aqui. Amados, precisamos militar as coisas de Deus. Precisamos nos envolver nas coisas do reino. Não é só política, coisas do mundo, coisas seculares, coisas que nos metemos muitas vezes em coisas seculares. Não fomos chamados para isso, somos embaixadores do reino de Deus. Aleluia, Senhor. Somos chamados para levar a palavra, para semear a palavra. O embaixador, ele não se mete com as coisas deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Deus selou cada um de nós para o dia da redenção. Aleluia. Deus nos selou para ser salvos. E naquele dia, Deus requererá de nós o Espírito que Ele pôs em nós, o penhor da nossa herança. Deus requererá a garantia que Ele pôs em nós. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que vão ser salvos. Irmão Jonathan, você crê em predestinação? Eu não creio em predestinação. Eu não creio que Deus enviou alguns para o céu e Deus vai enviar alguns para o inferno. Eu não creio nisso. Mas eu creio que Deus conhece todas as coisas antes delas acontecerem. Porque em Apocalipse 13, 8 vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Por mim, por você, por nós. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece aqueles que vão ser salvos. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Vamos nos apartar. Vamos nos apartar daquilo que
nós sabemos no nosso coração que entristece o Espírito Santo, porque pelo Espírito Santo nós estamos selados para aquele grande dia. O Espírito Santo nos selou. Amados, não era o que eu queria pregar, não era o que eu queria, mas era o que o Espírito Santo precisava ministrar. E eu não falo isso como clichê, como uma palavra repetitiva. Ai de mim se eu não entrego aquilo que Deus manda, porque é cobrado de mim depois. Muitas vezes Deus cobrou, muitas vezes que eu quis me apartar da casa de Deus. Certa vez eu me desviei da igreja, querendo deixar de pregar a palavra, e passei a me meter com coisas deste mundo. Deus permitiu que uma depressão viesse sobre mim e me agravasse, até que os irmãos veem que até hoje eu estou sofrendo, emagrecendo cada vez mais, pagando pela desobediência de engolir fogo. E eu não posso, e como Pedro e João disse, não podemos deixar de falar e pregar das coisas que temos visto e ouvido. Porque Jeremias também vai dizer no capítulo 20, que ele fala algo, que se ele não falasse aquilo que o Senhor mandava, um fogo encerrava dentro do peito dele e dos ossos, e ele não podia conter. Aparte-se daquilo que é iníquo. Aparte-se daquilo que é iníquo. Versículo 22, 23, para concluir. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade, e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Foge de contendas, foge de debate. Se uma pessoa vir te falar, porque a minha igreja está certa, a sua está errada, a minha doutrina é de Deus, a sua não. Você está andando de modo errado, porque está cheio hoje de cristãos, como o irmão Zé Montanha falou aqui, que pessoas apontaram o dedo para Maria Madalena. Nós não sabemos se era Maria Madalena, diz mulher adúltera, mas nós cremos que era Maria Madalena. E o Senhor diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E hoje tem gente apontando o dedo, brigas dentro de ministérios, cristãos brigando contra cristãos. Você não vê o espírita brigando com o espírita, o macumbeiro brigando com o macumbeiro, você não vê o católico brigando com o católico, mas vê crente brigando com crente. Paulo diz em 1 Coríntios 1,10, rogo-vos, pois, irmãos, que seja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais unidos no mesmo parecer, numa mesma disposição mental. Nós temos que viver em unidade. Vocês querem ver avivamento na igreja? Vocês querem ver a igreja lotar aqui de gente, encher de gente? Nós voltarmos a ter 2 cultos na semana. Vamos viver unidos. Aleluia. Vamos parar de ter grupinhos, panelinhas. Eu também tenho que me corrigir, porque a palavra tem que bater no pregador primeiro. Vamos parar. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Igreja, e não me refiro somente aqui ao corpo de Cristo em geral, vamos deixar de meninice. Vamos deixar de contendas, e eu vou concluir com algumas considerações. É dever da igreja ensinar a sã doutrina da palavra. Tito 2:1. A pessoas fiéis, pessoas de boa índole, que não corrompam a palavra e não adulteram, pregando pela graça e de graça. São Mateus 10:8, 2 Coríntios 4:1 e 2. As contendas não levam a nada, senão a perverter os ouvintes da palavra e gerar dúvidas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. E quando discutimos, debatemos,
não andamos em unidade, mas não nos edificamos, contendemos e produzimos raízes de amargura. Quando nós contendemos, nós geramos o outro tipo de fé. Há dois tipos de fé: a fé positiva, a fé que vem por ouvir a palavra, e a fé negativa, a fé que vem por ouvir as dúvidas, por ouvir as contendas, por ouvir as discussões, por ouvir os debates, por ouvir o que nada nos edifica. Como o pastor Mendes sempre diz para mim, a palavra tem poder. Glória a Deus. E temos que ter poder nas palavras. Profetizar bênçãos, não contender, não brigar, não condenar, não discutir, não debater. Amados, vamos viver em unidade, vamos viver em união para que se cumpra essa palavra aqui e eu concluo. Porque eu quero entregar antes das 9. Versículo 17, capítulo 17 de São João, versículos 20 e 21. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Precisamos ser um. Não é ecumenismo, mas unidade. Precisamos ser unidos. Você sabe que o seu corpo tem vários membros, mas sem um membro o seu corpo não funciona direito. Cada um de nós tem uma capacidade, um louva bem, um canta bem, um ensina bem, um prega bem, um ora bem, um intercede, mas todos nós precisamos um do outro. Precisamos ser unidos. Amados, se eu falei algo que ofendeu, que magoou, não era a minha intenção, mas era entregar aquilo que Deus me falou. Porque a palavra diz: se tu, ó Atalaia, entregares uma palavra, deixares de entregar uma palavra, vires o teu irmão pecando e deixares de entregar uma palavra, ele vai morrer no seu pecado, mas o seu sangue eu requererei da sua mão. E eu não quero ser cobrado no dia do juízo pela alma de ninguém. O Senhor me chamou para ensinar a palavra. Ai de mim se eu não pregar. Ai de mim se eu não ensinar. Jesus dizia: dura é este discurso. As pessoas diziam para Jesus: dura é esta palavra, quem a poderá ouvir? 72 discípulos deixaram Jesus. 12 ainda ficaram e um ainda traiu. Nem sempre aqueles que pregam a palavra. João Batista teve sua cabeça cortada, os seus discípulos o abandonaram, preso, cortada a cabeça. Estevão apedrejado. Paulo, no final da sua vida, preso. Muitas vezes você pregando a palavra da verdade, você ficará só. Mas não temas, assim como o Senhor falou com Paulo. Não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo. Aleluia. E ninguém lançará mão de ti para fazer mal, porque muito povo tenho nesta cidade. Deus está contigo. Não temas, fala e não te cales. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E se o Senhor Jesus não voltar, e se Ele me permitir trazer a palavra mais uma vez, eu estarei aqui. Hoje o Senhor me trouxe essa palavra para trazer aqui. Confesso que me dói muito no coração trazer uma palavra de exortação, mas precisava trazer. Amém, amados? Amém. Deus abençoe.